Olá, muito boa noite a todos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Benfica 21 e hoje vamos apresentar mais uma pérola da nossa formação, mais um jogador em que existem de facto muitas expectativas que possa ser um jogador importante para o Benfica, para a equipa principal. Trata-se de José Neto, é um lateral esquerdo e como sabemos a posição de lateral esquerdo na equipa A não tem sido uma posição fácil nesta época, porque não é fácil substituir jogadores como o Grimaldo ou como do ano passado o Carreras. E, de facto, o Dálio e o Obrador estão com muitas dificuldades em assumir aqui essa substituição. Mas estamos aqui então para falar do José Neto. O José Neto participou no Campeonato da Europa de Sub-17 que Portugal ganhou, já em 2025, e atualmente está no Campeonato do Mundo também de Sub-17, onde Portugal já tem duas vitórias e nas duas vitórias marcou 6 golos, portanto, um, podemos já também aqui fazer um brilharete nas nossas seleções jovens. Ora bem, antes de continuarmos, pedir-vos o habitual, caso gostem deste vídeo ou de outros que já tenham visto no canal sobre o nosso Benfica, peço-vos para subscreverem o canal que é completamente gratuito, para comentarem, para criticarem, para sugerir, por exemplo, novos jogadores da nossa formação para eu apresentar, colocarem o vosso gosto e também é muito importante partilharem com outros benfiquistas que possam gostar deste tipo de vídeo. José Neto nasceu em 2008, portanto tem 17 anos. Ele tem já 1,84 m, é um jogador com uma excelente complexão física já. Ele chegou ao Benfica com 9 anos, chegou ao Benfica de facto muito novo. Aqui 24 jogos e 4 golos nas seleções jovens. Estávamos a falar há bocadinho do Campeonato da Europa de Sub-17 e agora do Campeonato do Mundo. Estas são as últimas épocas que ele teve no Benfica e eu aqui salientava aqui a época passada, ele fez 29 jogos e marcou 7 golos nos juvenis ainda, tinha idade de juvenil, chegou a treinar também com a equipa A e esta época já leva, além dos jogos da seleção sub-17, já leva nos júniores 4 jogos e 2 assistências, ele está a jogar na Youth League e nos sub-23 de facto, aqui já um patamar acima até da idade dele, ele leva 8 jogos e 2 assistências, ele tem sido o titular do Sub-23, sendo que agora está na seleção. Aqui mais detalhado, portanto, os jogos que ele já fez esta época, como eu estava a dizer, na Youth League já fez 3 jogos, 225 minutos, ele tem sido titular, 2 assistências. Depois aqui no campeonato dos Júniores K, penso que será este primeira divisão sub-19, fez também 61 minutos. Liga Revelação fez os tais 8 jogos com 2 assistências e agora no Campeonato do Mundo leva 2 jogos e reparem, 2 jogos, 3 golos e 2 assistências. Fazendo aqui um resumo da época total entre seleção e clube, 14 jogos, quase 1000 minutos e depois estes números fantásticos são 3 golos marcados e 6 assistências para um defesa lateral esquerdo, é de facto muito, muito bom. Qualidades do José Neto: projeção ofensiva, como vimos atrás pelos golos, pelas assistências, vês que é um jogador que gosta muito de atacar, tal como são os laterais dos grandes dos escalões de formação, estão mais habituados a atacar do que a defender e para defesas laterais dos grandes têm que ter sempre esta preponderância ofensiva. E é o caso dele e isso é provado até pelos números. Capacidade de definição: muitas vezes estes defesas de facto são excelentes a sair de trás, a atacar o espaço, mas depois para finalizarem ou para terem ali o último passe, falta sempre alguma coisa e parece que ao José Neto não falta. Ou seja, tem essa capacidade de definição e também hum, esse faro pelo golo, esse faro ou pelas assistências. Polivalência tática também muito importante. Esta complexão física dele que eu falei, 1,84 m, o 1,84 m faz com que ele possa também jogar ali como defesa central. E aqui é importante dizer que ele joga com o pé esquerdo e, como sabem, a posição de defesa central do lado esquerdo, onde o jogador deve utilizar onde o pé principal do jogador deverá ser o esquerdo, não há muitos jogadores. Estava-me a lembrar que quando o Morato surgiu, falava-se muito disso. E, portanto, eu penso que aqui o José Neto poderá eventualmente ter vantagem por
ter essa polivalência de jogar como lateral esquerdo, mas também poder jogar como defesa central ali pela esquerda. Eu também já aqui apresentei, atenção, um central que também joga pela esquerda com o pé esquerdo e que tem jogado agora na equipa B, que é o Gonçalo Oliveira, que eu também gosto muito do Gonçalo Oliveira. Tem aqui uma pequena desvantagem em relação ao José Neto, que é a altura. Ele não chega a ter 1,80 m. A melhorar maturidade defensiva, lá está, nos escalões de formação. A maior parte dos jogos do Benfica, do Porto, do Sporting, um, são feitos no meio campo ofensivo e os jogadores não são estão colocados ali com dificuldades, ou seja, não lhes são colocadas dificuldades ou muitas dificuldades a nível defensivo e o José Neto ainda vai ganhar isso. Transição para o futebol sénior também, óbvio, ele é de facto um dos melhores, mas no seu escalão. Nos juvenis jogava só com os juvenis, nos júniores a mesma coisa, até no sub-23. E agora essa transição para o futebol sénior nem sempre é fácil, onde existem jogadores de todas as idades, onde o físico, o aspecto físico é de facto muito importante. Ele tem essa complexão física, mas há jogadores que igualam ou têm mais do que ele e ele de facto vai ter que se adaptar. Questão de expectativas, é um jogador de facto, isto estou a falar mais aqui a nível psicológico, ou seja, é um jogador em que hum, estamos a apostar muito nele, ele está a ter muita visibilidade, não só da parte do Benfica, mas também em Portugal, no estrangeiro, pelo campeonato, até pelo campeonato da Europa que ele fez, agora pelo campeonato do mundo, e isso pode mexer um bocadinho com a cabeça dele, vamos ver. E isso também o clube terá um papel fundamental aqui em ajudar o José Neto a lidar com esta pressão, diria eu. Como sempre, e agora para finalizarmos, eu tento sempre identificar um jogador com quem ele seja parecido, com quem estes nossos jogadores da formação sejam parecidos, e neste caso pensei no Nuno Mendes, mas se calhar depois a exigência seria muito grande e iam começar se calhar a dizer e a comentar, epá, não exageres. E então eu escolhi aqui outro jogador que é o Teo Hernandes, que teve no Milão vários anos, ele agora foi para a Arábia, mas de facto perfil físico e potência, de facto são jogadores de facto com boa complexão física, potentes, rápidos, hum, ambos têm essas qualidades, mentalidade ofensiva, lá está, aqueles atrás carriladores que levam a bola consigo, que não têm medo de ir de um contra um ou um contra dois, que criam de facto espaço para outros colegas, depois que centram ou que vão mesmo para a finalização, eles têm isso parecido. E a capacidade de finalização, que dá para ver pelos números, quer do Teo Hernandes ao longo dos anos, quer do próprio José Neto, nos poucos anos que ele tem na formação. Diferenças, nível e experiência, claro, o nível onde está o Teo Hernandes já é o máximo que se pode ter. Tantos anos que ele jogou no futebol europeu, Liga dos Campeões, no Milão, campeão italiano. Portanto, este nível esta experiência de facto não tem comparação, obviamente. Na polivalência defensiva já é uma vantagem para o José Neto, que o Teo Hernandes não me lembro dele jogar noutra posição que não ali o defesa esquerdo. Talvez um bocadinho mais adiantado no terreno, mas como defesa central não me lembro dele jogar. E aí o José Neto tem essa vantagem. Contexto de desenvolvimento. O que é que eu quero dizer com isto? O Teo Hernandes não teve formação de um grande, ou seja, muitos anos, por exemplo, no Milão ou no Inter de Milão, não teve essa formação inicial e o José Neto teve, porque desde os 9 anos que está no Benfica, ou seja, ali a nível de cultura tática, penso que o José Neto, ambos, compararmos ambos da mesma idade, o José Neto teria de facto ali uma vantagem. Mas vamos ver, 17 anos é de facto muito novo, mas eu queria dizer que o Kenda e o Kenda também foi depois de fazer um excelente campeonato da Europa de sub-17 que saltou para a equipa do Sporting e o Mora no Porto, ou seja, foram de facto muito novos, com cerca de 17 anos, que ambos começaram a aparecer, um no Sporting e outro no Porto, e porquê aqui o José Neto não dar uma oportunidade aqui ao José Neto, tendo em conta que o Obrador parece não contar para o José Mourinho, o Dal também tem tido muitas dificuldades em fazer esquecer o Carreiras, e aqui temos aqui o José Neto que de facto começa se calhar a merecer ali uma oportunidade, nem que seja de treinar com a equipa principal quando vier do Campeonato do Mundo. Espero que tenham gostado deste vídeo. Pedir-vos o que já pedi há bocadinho para subscreverem o canal caso não tenham subscrito, a colocar os vossos gostos e o resto já sabem. Volto em breve para mais a apresentação de mais algum jogador da formação do Benfica. Se tiverem alguma sugestão, por favor,
é só colocar nos comentários. E dizer que este José Neto, já aqui há algumas semanas, tinha-me sido pedido para apresentá-lo por um seguidor. Peço desculpa que agora não me recordo do nome, mas muito obrigado aqui pela sugestão. Um abraço a todos, obrigado.